Olá pessoal! Antes de falar um pouco sobre as sociedades e reinos africanos, vale destacar que o continente africano também é marcado pela diversidade nas formas de organização política. Nem todas as comunidades africanas desse longo período que vamos abordar, que vai do século IV ao XV, formaram reinos centralizados na figura de um rei. Muitas vezes, essas comunidades escolhiam como líder alguém muito corajoso, um habilidoso comerciante, os melhores caçadores, ou, como era o caso de muitas aldeias autônomas, não havia um líder. Tinha uma vida comunitária, mais igualitária, com uma organização política descentralizada. Enfim, não faziam parte de um reino. Tivemos, por exemplo, os estados Hausas, formado por diversas cidades independentes vinculadas ao comércio de longa distância. Os governantes dessas cidades eram eleitos por uma assembleia de notáveis. Infelizmente, a visão sobre a África ainda está ligada à miséria, à fome, às guerras, ao senso comum. Isso é um grande erro. Boa parte do que sabemos sobre a África antes do século XVI vem da oralidade. A palavra falada é transmitida de geração a geração durante séculos. Isso vem acompanhado de histórias e lendas sobre os diversos povos africanos. Os griots, contadores de história, músicos, cantores e poetas, são os principais responsáveis pela preservação dessa memória africana. As fontes escritas sobre a história da África surgem através de dois viajantes árabes que passearam pelo continente por volta do século XIV. Depois deles, temos os relatos dos europeus a partir do século XV, no período das grandes navegações. Os primeiros reinos africanos surgiram há mais de 5.000 anos. Nesse período antigo, destacam-se os reinos do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara. Lá viviam os berberes, povos inicialmente nômades convertidos à religião islâmica. Eles se dedicavam ao comércio. Entre os séculos IV e XV surgem 3 reinos às margens do rio Níger. São eles Gana, Mali e Songhai. Essa região era extremamente rica, com muitas minas de ouro. Gana foi o império mais duradouro, do século IV ao XIII. Dominou uma extensa área no oeste da África, onde hoje estão os seguintes países, Mauritânia e Mali. Enriqueceu explorando o comércio de marfim e ouro. Já debilitados pelos conflitos com os berberes, foram conquistados pelo Império Mali. Em 1235, Sundiata Keita, príncipe do Mali, conquista a região. Os malinenses, liderados por Sundiata, estenderam seus domínios até as bordas do deserto e lá começaram a explorar uma outra riqueza além do ouro, o sal. Vamos lembrar que a palavra salário vem de sal, que era extremamente valorizado nessa época. Os soldados recebiam um punhado de sal como pagamento. Daí isso se desenvolve até chegarmos à palavra salário, que é o pagamento pelo dia, semana ou mês de trabalho. Esse território do Império Mali tem uma planície fértil e sua agricultura produzia em grande escala feijão, cebola, alho, berinjela e inhame. Além dessa produção agrícola avançada, Mali era um dos maiores produtores de ouro nesse período. O líder dos malinenses recebia o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. Agora vamos falar de um personagem muito importante desse império, Mansa Musa. Mansa Musa foi um rei do Mali que se destacou por ser incentivador da cultura. Construiu bibliotecas, escolas, universidades e mesquitas. Lembrando que Mali se converteu ao islamismo antes de Musa assumir o poder. Cidades como Djenné, Tombouctou e Gao foram grandes centros culturais do Mali. Lá em Tombouctou foi construída a grande Universidade de Sankoré, com cursos de direito e medicina, por exemplo. Revoltas internas e disputas pelo poder enfraqueceram o reino de Mali. Enfraqueceram a tal ponto que o Império Songhai conquistou a região no século XV. Esse domínio de Songhai teve prosperidade por 100 anos, devido à exploração das minas de sal. O reino de Songhai tinha um grande centro comercial e um poderoso exército. Durou até fins do século XVI, quando foram derrotados pelas tropas do mercenário espanhol Joder Pachá, que, no combate, só tinha uma vantagem: a pólvora. Com a chegada dos europeus, esse território conheceu a fome, as epidemias e o tráfico negreiro. O Reino do Congo, na África Central,
também surge nesse período. O povo banto, vindo da região que conhecemos hoje como Camarões, se estabeleceu e dominou esse território. Os bantos conheciam a metalurgia, fabricavam armas de ferro, eram bons agricultores e habilidosos guerreiros. Isso explica o rápido domínio sobre a região. O antigo Reino do Congo hoje são os seguintes países: Angola, Congo, República Democrática do Congo e parte do Gabão. A dominação de todas as aldeias da região era justificada pelos poderes sobrenaturais do líder, chamado de Manicongo. Sua economia era baseada na agricultura e na exploração de metais, como o cobre. Também exploravam o sal e o comércio de pele de animais e tecidos. Esse reino teve cerca de 3 milhões de habitantes. O ano de 1483 marca a chegada dos portugueses na região. No ano de 1491, o rei do Congo vai se converter ao cristianismo e será batizado como João I do Congo. Sua ideia, com isso, era estabelecer relações amigáveis com os portugueses para assim ter seus interesses atendidos. No início a estratégia teve êxito. Depois os congoleses foram perdendo liberdade e seu líder perdeu o poder. Foi nessa região, mais precisamente onde hoje está Angola, que viveu a rainha Njinga. Ela liderou a resistência aos invasores portugueses no século XVII. Njinga não era apenas uma grande guerreira no campo de batalha, mas também uma grande estrategista e diplomata. Os bantus foram um dos grupos mais numerosos a chegar ao Brasil no período colonial, trazidos de Angola, Congo e Moçambique. No Brasil, eram levados principalmente para Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras do português falado no Brasil têm origem no quimbundo, uma língua banta de Angola. Alguns exemplos: cafuné, caçula, capoeira, quilombo, moleque, fubá e farofa. Na música, o gosto dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, a congada e o maracatu. Vale a pena também citar o Império Oyo, do século XV, fundado pelos povos iorubás, localizado na África Ocidental. Chamamos de Iorubá um conjunto de povos distintos unidos por uma semelhança linguística e cultural. Habitaram e habitam a região subsaariana, localizados onde hoje está o oeste da Nigéria e partes da República do Benin e a República do Togo. Esse império estava concentrado ao redor do rio Níger e durou de 1400 a 1835. Vieram para o Brasil devido à exploração colonialista, quando os portugueses, através do tráfico negreiro, trouxeram violentamente milhares de iorubás para servir como mão de obra escravizada. A religião iorubá cruzou o Oceano Atlântico durante o período colonial e influenciou religiões como a Santeria, em Cuba, e o Candomblé, aqui no Brasil. Para finalizar, eu quero ler um trecho aqui de uma das fontes da pesquisa, que é o livro do historiador brasileiro Joel Rufino dos Santos, Na Rota dos Tubarões, o tráfico negreiro e outras viagens. Eu destaquei aqui um trecho, página 26, que está relacionado lá com o início da videoaula. A posse sempre coletiva da terra, através da aldeia ou da família, nunca do indivíduo, responsável por um forte sentimento comunitário e uma estruturação colegiada do poder político, são traços universais do continente africano. Está relacionado com aquelas formas de organização política descentralizadas. E um pouco mais adiante, na página 59, também nos habituamos a ver a África como uma coisa só: ignorância e preconceito. Quando europeus e berberes invadiram o território da África Ocidental no final do século XV, havia ali pelo menos 3 tipos de povos. Povos divididos em classes sociais e constituídos em estados, povos organizados em tribos patriarcais, em que começavam a nascer as classes sociais, e povos sem classes sociais e sem estados, muitos deles organizados através do matriarcado, onde as lideranças eram femininas. É isso, pessoal. Espero que aproveitem essa videoaula, Sociedades e Reinos Africanos. Até a próxima.